Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui nessa quarta-feira, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Júlio e da Thelma e a todos vocês que estão aqui hoje. O cronograma da apresentação. Nós temos a introdução, que é essa que eu faço, nós temos a apresentação e a perguntas e respostas no final. Meu nome é Juliana Ferreira, eu sou do marketing da Advantech e hoje eu tenho o prazer de dar início a essa apresentação. A apresentação começou, então verifique o seu som, se você está vendo, e não esqueça de deixar suas perguntas no chat. Nos siga nas redes sociais. O Tudo sobre a IoT, que é o nosso a Thelma, nossa convidada especial, tanto a Advantech, nós temos o LinkedIn, nós temos o blog, nós temos os nossos sites. Então fique atento para receber os próximos convites. Na próxima semana teremos mais um bate-papo de tecnologia. Então acesse o nosso LinkedIn, o nosso Facebook para mais informações e novidades de tecnologia, tanto da Advantech quanto do Tudo sobre a IoT. Não esqueça de deixar as suas perguntas no chat, que no final tanto o Júlio quanto a Thelma estarão respondendo. Júlio, Thelma, sejam bem-vindos, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Tá carregando a imagem do Júlio e da Thelma, isso aí. Boa tarde a vocês e um ótimo bate-papo para nós. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Thelma pelo convite que ela aceitou prontamente, quando nós tivemos a ideia de conversar um pouquinho sobre tecnologia, né? E a Thelma, sempre pronta, ela já se propôs a estar junto com a gente, conversando, trocando ideias e levando algumas noções do que o mercado tem para fazer aí nesses tempos, tanto de pandemia ou pós-pandemia, o que a gente vive no dia a dia, que lá atrás, muitas vezes a gente deixou de olhar para essas soluções, por algum motivo, e hoje a gente tem um pouco mais de sensibilidade para olhar e participar dessa nova evolução que a gente precisa aí. Obrigado, Thelma. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. A sinergia com a Advantech já tem alguns anos. A gente tem o mesmo propósito, que é aproveitar e alavancar as oportunidades de internet das coisas, posicionar o Brasil como os tops players, e a gente vem fazendo esse trabalho de compartilhar o que a gente sabe e mostrar que isso já é uma realidade, que é possível fazer, e a gente vai mostrar os caminhos de como fazer. Então, eu que agradeço, é um prazer mais uma vez nesse bate-papo. O Júlio é um profissional que fala de bastante mercados, esse contato que ele tem. Para vocês terem uma ideia, né, ele já teve participação falando de cidade inteligente no nosso congresso. A gente tem a Advantech também falando de agro. E quando o Júlio me convidou para esse bate-papo, eu falei, nossa, sensacional, porque a Advantech realmente tem uma linha completa para atender qualquer segmento. Então, esse bate-papo aí de tecnologia, a Juliana comentou bastante no chat para você deixar pergunta, mas eu recomendo também que você compartilhe sua visão, passando o que você está achando aí dessas perguntas que vão guiar esse nosso bate-papo hoje. A ideia é esse ambiente fechado para ser bem descontraído e a gente poder ficar à vontade de falar o que a gente precisa falar, aproveitando a experiência, né, que eu e o Júlio temos por já trabalharmos há muito tempo com isso. O Júlio só de Advantech são 20 anos e eu também estou desde 98 nesse mercado, né? A gente falava de comunicações entre máquinas ainda numa época de tecnologias que nem existem mais, né? Eu comecei na rede TDMA, fazendo comunicações em cima de CSD. Então, para mim, é muito natural o IoT. Eu sempre trabalhei com tecnologias emergentes, sempre comecei a falar siglas que não são populares e, de repente, viram populares. Então, eu não sei qual a sua experiência dentro da internet das coisas, mas essa sigla vai fazer parte do seu dia a dia e isso está cada vez mais próximo de acontecer.
Então, vamos trocar ideia, experiência, a gente conhece de tecnologia, você conhece do seu mercado. Então, acho que é um match perfeito. É isso aí. E para guiar um pouco dessa, né, nesse nosso bate-papo, a gente pegou alguns insights do que, né, então, o que o IoT está impactando hoje nos nossos mercados, no cenário, né? Então, um pouco da minha visão. Hoje, sem a IoT, a gente já não tem muito mais aplicações. Muitas vezes ela está implícita, ela não está lá. Isso aqui é uma aplicação IoT, porém o IoT já acontece de uma forma muito natural, né? Isso eu acho que veio desde quando começou a transformação digital, foi meio que passando para o nosso dia a dia, algumas coisas a gente acaba não percebendo. A gente acaba tendo o IoT no próprio celular, desde que fazer o monitoramento de nossa respiração, até os nossos processos do dia a dia, que a gente está ligado na empresa, que a gente está ligado muitas vezes na indústria, numa área médica, num controle farmacêutico, enfim. Mas isso vem impactando de que maneira o mercado, né? A gente vê que cada vez mais as coisas precisam estar conectadas para a gente saber o que acontece com a quantidade de informações que a gente gera. Hoje a gente gera muito dado que, se a gente não tiver esse controle, se a gente não tiver essa adaptação dos dispositivos, dos devices conversando, a gente se perde e eu não sei o que acontece no meu processo. E muitas vezes um processo às cegas implica em prejuízo para a empresa, porque se algo der errado, ninguém está vendo, continua, né, o processo errado, e a gente tem um desperdício de tempo e dinheiro de um processo onde a gente poderia estar investindo esse dinheiro em outras melhorias, tanto para a nossa empresa como para o nosso produto de desenvolvimento. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente precisa olhar para o IoT. Onde que ele ajuda? Ele vai me ajudar no crescimento e no total. E o que nesse cenário que a gente está vivendo, hoje, antes de a gente começar, a gente ainda conversou, escolhemos o dia da reabertura do mercado para falar um pouco do impacto que o IoT também vai levar para esse mercado. E não foi proposital, porque a gente não sabia, né? Isso a gente agendou essa data há mais ou menos um mês atrás, a gente nem sabia o que ia acontecer e acabou calhando essa feliz coincidência de a gente mostrar um pouco do que o mercado também agora precisa para voltar a um novo normal. Eu e a Thelma conversávamos isso um pouco antes de começar, porque não é só olhar o que está acontecendo com as pessoas, é olhar o todo. O reflexo das pessoas chegarem no mercado vai fazer com que o mercado comece a girar novamente depois dessa estagnada que deu. Os noticiários hoje falam que a deflação que nós tivemos esse mês não se vê há muito tempo, há mais de 30 anos. Isso é decorrente da necessidade de todo mundo teve que parar. Agora, com o reaquecimento de alguns setores, outras necessidades virão para que a gente consiga fazer isso de forma inteligente, né? Inteligente que eu digo no momento que eu me preservo o outro e preservo o negócio do outro, porque se eu não, eu faço parte também desse negócio do outro. Então é uma cadeia que tem que ser muito bem conduzida. E o IoT faz com que a facilidade desses dados, de tudo que está acontecendo, mostre melhor o caminho para o atendimento, seja ele qual for. Seja na área médica, no comércio, na parte de varejo, na indústria, na área médica, que faz o pré-atendimento, no atendimento e o pós-atendimento também. Então, isso valoriza muito mais o trabalho manual que tem que ser feito, muitas vezes, somente por um profissional. O que você acha, Thelma? Tem alguma coisa a mais que a gente pode acrescentar nisso? Nessa pergunta, quais são os impactos do cenário atual no mercado de IoT? Para quem trabalha com a internet das coisas, esse cenário é maravilhoso do Covid. Pode parecer impactante eu falar assim para você, mas Por quê? Porque a internet das coisas, ela prevê exatamente isso, que as coisas possam ser controladas e monitoradas remotamente. E nesse momento de Covid, onde a gente fala do distanciamento,
social, o IoT se encaixa, dá aquele match perfeito, porque essa possibilidade de você continuar fazendo o que você faz, mas de forma remota. Seja para acessar o seu ambiente de trabalho, seja para acessar o ambiente de trabalho do seu cliente, onde você está fornecendo soluções, seja na nossa vida pessoal, né? Então, mesmo dentro de casa, você ter esses produtos de internet das coisas que você pode controlar, monitorar, isso está sendo muito bom. Eu vejo que, para o nosso mercado, as empresas que estavam balançando se ia ou não colocar em pauta esse tipo de projeto, 80% já não tem saída, sair do muro, né? Uhum. Tem que sim olhar as oportunidades de internet das coisas. E eu acho que vale para os dois cenários, tanto para o consumidor quanto para empresas que queiram melhorar os produtos e serviços atuais com a internet das coisas. A cadeia é muito grande, então, assim, muitas vezes você fala assim, poxa, talvez tenha pessoas aqui que falam assim, poxa, eu sou que nem a Advantech, eu também estou no mercado de IoT, mas nada impede que vocês façam sinergias de negócio, porque a cadeia é muito grande, né? Especificamente, a Advantech, ela tem realmente uma amplitude na atuação dessa cadeia, e ela tem a sua especialidade matriz, que você pode juntar a sua inteligência com a dela, né? Então, eu acho que para o mercado de internet das coisas é legal. E aí vamos falar, né? Esse conceito, né? Do que pode ser controlado e monitorado a qualquer momento. Eu vejo que muita gente ainda falando agora, webinar, transformação digital. Isso é uma visão pessoal minha, mas para mim, esquece. A transformação digital é algo do passado, é algo que já passou. Nós temos as coisas digitalizadas. O nosso escritório, a gente é lá com o nosso computador, é tudo digital que a gente faz. Ou mesmo nos hospitais. A gente faz, a mocinha que recebe nosso primeiro atendimento na recepção é digital. Ela tá também no computador, tá tudo digital. O que não está é conectado. E aí o IoT vem justamente para isso. Então, no decorrer do dia de hoje, a gente vai falar, sei lá, um exemplo que eu até dei de spoiler antes para os convidados do Tudo sobre IoT, de câmera. A câmera já existe, mas nem sempre ela é conectada para acesso e monitoramento em tempo real. Então, o que a gente traz desse mercado, desse momento atual, é essa possibilidade do tempo real, do conectado, porque o digital já está, né? Hoje, quando você compra uma roupa, loja de roupa, tudo tem etiqueta, tudo é digital, né? Quando você vai entrar numa escola, sua carteirinha vai passar no portão, você tem uma carteirinha digital. Ninguém está, né, com... Então, o digital já passou. Se você ainda está nessa de transformação digital, esquece essa palavra e vem para o mundo conectado, que eu acho que é isso que vai fazer diferença aqui. E quando a gente fala de impacto, né? Na verdade, eu considero que esses nossos novos hábitos, eles já eram previstos, né? Não é surpresa a questão do home office, a questão da gente ter plataformas omnichannel para a gente poder falar com o nosso cliente. Uma escolha nossa, ser presencial, ser por webinário, ser em digital. Isso, agora a gente acelerou, porque quem estava com dificuldade ou de repente nem tinha acesso que isso é possível, Covid veio e fez, é possível. Então agora as pessoas conhecem. Eu vejo na minha rede de relacionamento pessoal, que são poucas pessoas que trabalham em tecnologia, e o home office, que eu já faço há 10 anos, não era comum para eles. Uhum. E hoje, para mim, eu me sinto muito mais à vontade e fica muito mais claro para eles entenderem sobre essa tecnologia de mundo conectado, justamente pelo Covid forçar e dar abertura para o pessoal entender que é urgente, porque emergente a gente já sabia que é. E não tem volta, né? Porque a internet das coisas, ela faz parte de uma revolução industrial. Então, da mesma forma que a gente não sabe como a gente não consegue mais viver sem uma mecanização, ou que isso aconteceu na primeira revolução industrial, ou sem uma energia
que isso aconteceu na segunda Revolução Industrial. Gente, quem vive sem energia? E a terceira Revolução Industrial, que foi a evolução das redes de telecomunicações e da computação, como eu nasci nessa era, a gente viu nascer, a gente aprendeu, nasceu vivendo sem. E como, da mesma forma, tem gente de gerações que já nem sabe o que era a vida sem computador, né? E a internet das coisas é isso, não vai existir mais vida sem a internet das coisas. E o que o Júlio falou é a grande sacada. As pessoas muitas vezes veem essas 3 letrinhas como algo complexo, alguma tecnologia. É simples. Por que é simples? Porque você já usa. A gente vai pegar a mesma inteligência que a gente tem no nosso smartphone, que dá direito para a gente ter uma série de aplicativos aqui, economiza tempo, a gente tem informação em tempo real, a gente se comunica não com outras pessoas. Essa mesma inteligência, a base é a mesma. O smartphone é um dispositivo conectado, o smartphone é um exemplo de dispositivo IoT. E agora a gente não vai limitar que essa internet seja restrita a pessoas. As coisas vão estar na internet. E aí a gente vai quebrar barreiras. Como a gente quebrou barreiras de comunicação com o mundo, trazendo pessoas para a internet, e hoje, se acontece algum caso de Covid em algum país, eu consigo saber na mesma hora que aquela pessoa que mora naquele país está sabendo. É em tempo real. Então, que vida que a gente pode dar para as coisas, né? E aí, eu estava conversando outro dia com um colega, ele falou, Thelma, para, você está de brincadeira, as coisas não falam, né? A gente se comunica com bebês recém-nascidos que também não falam. E aí, como que a gente se comunica com eles? Se ele não está bem, ele vai dar um sinal. Vamos supor que ele está doente. O sinal é o quê? Febre. E aí eu vou pegar um termômetro e medir a temperatura dele. Então, esse sensor de temperatura, se ele estiver conectado na internet, ele se torna um dispositivo IoT e eu dou vida para aquela coisa física que, de repente, eu preciso medir a temperatura, ou como o Júlio citou, a questão do batimento cardíaco, seja de um acelerômetro para uma máquina industrial que tem que seguir um padrão X. E, para mim, a limitação da internet das coisas é a criatividade. Então, o impacto para a gente que trabalha com a internet das coisas, o Covid, é difícil dizer, porque é o impacto que está sendo na economia complicado, muitos empregos, é impacto mundial. Mas para a internet das coisas, foi bom, está sendo bom, né? Inclusive, eu acho que a gente vai até falar mais para frente, né? Vamos lá, segue aí. Obrigada, Júlio. Nada. Então, a gente fala sobre soluções, né? Bom, solução para esse momento, a gente tem N, a própria Thelma já comentou vários pontos aí que a gente pode mencionar. A gente poderia passar a tarde aqui conversando sobre soluções, mas como a gente também tem um tempo curto e a gente sabe que o tempo de vocês que estão aí do outro lado também é precioso, que a gente, né, querendo ou não, o home office, eu nunca tinha tido uma experiência tão longa de home office, mas a gente percebe que o tempo que a gente faz do trabalho também é diferente, né? Então a gente acaba às vezes se estendendo no trabalho e esse tempo que a gente às vezes despende, né, em ouvir alguma inovação, ouvir uma coisa diferente, vai agregar lá na frente. Então eu escolhi basicamente uma solução que abrange vários mercados, né? E depois, se a gente quiser saber mais profundamente, eu posso passar para todo mundo. Mas, assim, com reaberturas de mercado, a gente vê que a necessidade de controle dessas pessoas que vão adentrar qualquer tipo de estabelecimento, seja na indústria, seja numa universidade, seja num hospital, num supermercado, uma solução de monitoramento ou que a gente chama de prevenção de infecções, né? Como se dá essa solução? Basicamente, eu tenho algumas etapas. Primeiro, o que eu preciso monitorar? A primeira coisa é a temperatura da pessoa que vai adentrar esse ambiente. Então, eu imagino, por exemplo, o edifício comercial, onde é a sede da Advantech em São Paulo.
todas as pessoas, todos os funcionários, ao chegar, nós temos um crachá para passar na catraca. Como se complementa isso? Né? Eu posso agregar esse controle de acesso a um controle de temperatura. Eu chego em frente à catraca, tem uma câmera térmica onde ela faz a medição do meu corpo, basicamente é feito na face, e ela te dá a temperatura em tempo real. Então, a nossa solução ela consegue, por exemplo, até 30 faces simultaneamente. Então, ele dá a temperatura, o Júlio está com 37,5. Né? Então, primeiro que não vai liberar minha catraca, eu sou convidado a fazer uma medição clínica dessa temperatura, porque alguns fatores externos podem influenciar nessa temperatura. Né? Então, se eu venho num dia de sol, por exemplo, o meu corpo está bastante quente porque eu estava exposto ao sol. E ao adentrar ao recinto, a câmera vai ver a temperatura e vai fazer a primeira acusação de temperatura alta. Mas aí depois eu vou fazer uma medição clínica, um termômetro clínico, aí realmente vai ser aferido. O Júlio está acima, aí cada estabelecimento tem a conduta de ou pedir para que a pessoa vá ao médico, ou já tem um ambulatório médico para que isso seja conduzido da melhor maneira, para não expor a pessoa numa situação desagradável, mas também pensando em proteger tanto essa pessoa, que às vezes não sabia que isso estava acontecendo, e as demais pessoas que vão circular nesse ambiente. Então, para onde serve isso? Entrada de supermercados, aeroportos, né? Então, eu já tive experiência lá atrás, em algumas viagens que a gente fez pela empresa, de sair de um aeroporto, você sai da sala de desembarque e tem uma câmera térmica, né, te monitorando para saber se você está numa temperatura adequada ou não. Então, tudo isso faz com que eu faça um pré-controle das pessoas que vão adentrar qualquer tipo de recinto. Depois disso, por conta dessa pandemia, hoje os lugares estão restritos também à quantidade de pessoas que podem estar dentro dos estabelecimentos. Então, de acordo com a metragem, eu tenho uma quantidade de pessoas que eu posso partilhar ali dentro dos serviços que são apresentados ou pela empresa ou pela loja, enfim. Então, também através de câmeras, como a Thelma disse, que já existiam, mas hoje foi dada inteligência e conectividade para essas câmeras, eu consigo medir a distância entre pessoas. Então, ela está fazendo um reconhecimento de um objeto que seria pessoas, ele faz a medição da distância dessas pessoas, então ela permite que as pessoas estejam nesse estabelecimento de uma maneira segura. As pessoas se aproximaram, ela gera um alarme para uma central, para algumas pessoas que estão fazendo esse monitoramento, onde vai alertar, olha, vocês estão muito próximos, vocês poderiam se afastar por conta da proteção de vocês mesmos e tudo mais. O que mais que a gente pode agregar numa solução dessa? Contagem de pessoas junto com esse distanciamento. Então, primeiro eu consigo fazer a contagem. No meu estabelecimento eu posso receber 100 pessoas. Ao invés de ficar uma pessoa contando como ficava no passado, até a gente participou de eventos e feiras até bem pouco tempo, tinha uma pessoa com um contador de pessoas, né, para quantas pessoas saíam e quantas entravam para a gente fazer esse controle. Era um contador manual. Hoje não, a câmera sabe quantas pessoas entraram, as outras câmeras estão vendo o distanciamento, né? Então, tudo isso integrado faz com que eu tenha uma inteligência nesses ambientes que deixam o ambiente seguro para quem está trabalhando, então, aos funcionários que estão ali prestando algum serviço, para as pessoas que estão ou consumindo ou fazendo qualquer outra atividade, dependendo da área de atuação do ambiente, e para as pessoas que estão chegando. Então, a gente acaba agregando um valor para toda uma solução que muitas vezes já está previamente instalada, muitas vezes o controle de acesso já está instalado nos ambientes, numa faculdade, numa escola, já tem esse controle, e eu só agrego essas novas, vamos supor, novas soluções de proteção para esses ambientes e para as pessoas que vão adentrar e trabalhar lá dentro. Essa é um pouquinho de uma das soluções que ajudam
nesse tipo de cenário. Isso pode agregar com coisas que a gente já tem dentro do mercado, né? Então, as empresas já possuem um controle de acesso, muitas delas já possuem controle de acesso com câmera, com reconhecimento facial, né? A gente só vai melhorar esse tipo de solução, né? Deixar com que ela esteja mais confiável para todos os ambientes, não só pela segurança, só pelo video surveillance. Nossa, demais. Pessoal, ô Ju, depois compartilha o link do artigo que eu escrevi sobre isso. Lá tem um painelzinho que você também vai encontrar no site da Advantech, que tem como acontece isso que ele está falando, né? Então, falar reconhecimento facial, lá tem como o que está por trás, esse que se está pegando de pessoas. Eu queria acrescentar que esse reconhecimento ele está sendo aplicado para pessoas, mas você pode escolher outro tipo de objeto. Sim, né? sim. E em outro tipo de objeto, a gente. E também o item que você falou de aglomeração é um outro tipo de segurança para quando tiver situações desconfortáveis ou que aquilo pode, sei lá, por exemplo, ser um assalto. Você vai ter também como trazer essa inteligência. Então, assim, você está fazendo isso especificamente agora por causa do Covid, mas isso serve para outras inteligências que você aplica dentro do seu negócio. Inclusive a questão de aglomeração, para você decidir que tipo de melhorias você tem que fazer no ambiente, de reformar o layout, está sobrando espaço, está faltando espaço. Quando esse item que ele falou de aglomeração, muitas vezes é o produto que você quer vender e que não está na frente das pessoas e que de repente você tem que desencalhar aquele produto. Então, poxa, as pessoas estão ficando mais lá, nesse aglomerado, é lá que você tem que pôr o que você quer destacar. Ou, para você entender que o que mais vende é o que você acha que seu cliente gostou, aquilo está mais vendendo porque justamente está numa posição onde tem aglomeração. Esse tipo de informação que hoje você fica no achômetro, você vai ter dados para trabalhar com precisão, definições estratégicas para a sua companhia. Uma outra coisa que eu quero ressaltar do que o Júlio falou é a questão de você já aproveitar esse legado da inteligência que você já imputou, né, dentro da sua organização. Então, poxa, você já tinha evoluído para algum reconhecimento que tem identificação. Quando eu for no seu escritório, você vai saber que a Thelma vai saber quando eu voltar. Legal, essa inteligência ela vai poder ser aproveitada. Retomando o que eu tinha falado, né, do mundo conectado, né, não é simplesmente a gente conectar as coisas, poxa, ela ficou fácil, mas quando a gente fala da Advantech, a gente está falando de uma empresa especializada em tecnologia embarcada. Ela não só conecta, mas toda a inteligência está dentro desses equipamentos. Essa inteligência, ela não está dependendo de um tráfego gigante na nuvem, de ficar mandando tudo o que acontece. Não. Os filtros de setup, do que é importante para o seu negócio, eles vão estar lá in loco. E é uma especialidade hoje da Advantech. Eu não sei, eu desconheço empresa que tenha esse foco do embarcado, né? E essa inteligência que eles estão na frente, ela é uma tendência quando a gente vai falar de um futuro muito próximo de uma rede 5G, por exemplo. O 5G só vai ser possível porque ele tem o que a gente chama do edge computing, uma tecnologia embarcada onde a inteligência está dentro, né? Para a gente economizar latência, para a máquina realmente não ter só uma automação, ter uma inteligência e uma autonomia, digamos assim. Não leve muito a sério a palavra autonomia agora, porque a gente tem passos aí de evolução, precisa de experiência de você tomar a decisão de deixar sua máquina sozinha, mas é um passo de evolução. Então, eu acho que vale a pena também citar sobre soluções, né?
tem outras soluções que a Advantech tem de escada rolante, gente. É cada solução que você fala, meu, mas como que eu vou ter um IoT na escada rolante? Para que eu quero conectar a escada rolante? E tem um monte de itens que comprova ROI para o pessoal investir nesse monitoramento de escada rolante. E agora, ainda mais, né? Porque com a IoT, que você vai ter que ter horários certos de reabertura ou não, você tem até como provar nessa especificação que você tem que fazer de vigilância sanitária que aquilo estava ou não funcionando, né? Então, já estou até partindo para essa próxima pergunta que você colocou aqui na tela, né? Para quem tem IoT implantado. Então, para quem já tinha essa solução e ele tem que mandar o relatório para saber se ele vai poder abrir ou não o comércio, ele que já tinha esse tipo de investimento, pô, é mais uma argumentação, é mais uma segurança que ele dá, e tanto para os colaboradores que estão no ambiente, como para os clientes, né? Vamos lá, Júlio. Quando você fala de inteligência na ponta, tem uma frase que eu falava, eu falei algumas vezes, sobre o uso inteligente dos dados, né? Principalmente o que a gente manda para a nuvem. Uma vez eu fiz esse comentário dentro de um grande provedor de cloud. No momento, as pessoas que estavam assistindo a palestra ficaram meio assim, mas como é que o Júlio está falando isso dentro de uma das maiores provedoras de cloud, sendo que, né, porque eu falava para a gente não jogar tudo para a nuvem, né? Em que sentido? Eu faço essa inteligência do meu processo, igual você falou, meu edge computing, eu jogo o que é relevante para a nuvem. Porque também, quando eu estou usando nuvem, seja ela qual for, eu pago o dado que eu mando e o que eu recebo. Se eu não faço isso de maneira inteligente, primeiro, eu vou lotar os processamentos de qualquer, seja qualquer processador, de qualquer provedor de nuvem, com um monte de dado que não vai ser usado para nada, né? Se eu não tiver essa inteligência, vai ficar caro, vai inviabilizar meu projeto, e ele vai falar assim, não, projeto de cloud para mim não compensa. Fazer IoT para mim não compensa porque é caro eu ficar monitorando esses dados na nuvem ou não. Então, quando eu faço o uso inteligente, é igual água, gente. Se a gente faz o uso inteligente, a gente não vai perder nunca. Porém, quando eu coloco um dispositivo, né, que faz toda a inteligência, me mostra antes o que está acontecendo com o meu processo, do que eu ficar jogando isso para a nuvem. A nuvem faz uma análise que, às vezes, a latência para uma máquina, por exemplo, igual você falou, de autonomia, de ter autonomia nos equipamentos, às vezes a latência é o suficiente para me inviabilizar o processo. Então, quando eu tenho essa inteligência no local, eu faço de maneira muito mais rápida, mais simples, né? Sem precisar ficar agregando vários dispositivos para gerar uma automação dessa, e traz justamente uma coisa que a gente fala muito, do legado. Porque quando a gente vai implementar um projeto de IoT do zero, eu vou construir uma fábrica, eu vou fazer qualquer projeto do zero, é simples eu falar, eu quero isso por conta disso, eu vou pegar tais dispositivos para fazer monitoramento, seja vigilância, automação, tudo mais. Ok, eu comecei tudo bonitinho do zero. Mas a gente olhar para o mercado brasileiro, né? Qual o legado que tem em todos os setores? Isso a gente está falando de todos os setores. Desde retail, chão de fábrica, área médica, os hospitais. O legado que se tem, a gente viu no começo da pandemia, o pessoal resgatando respiradores que estavam parados há 5, 6 anos, para dar manutenção nesses respiradores, para poder trabalhar. Isso não é um legado de 5 anos de tecnologia? É um salto muito grande, no caso, para trás, que a gente teve que dar para poder dar continuidade, desafogar isso. A ideia que a gente traz para o mercado é justamente não deixar esse sufocamento, né? Que tudo trabalhe de uma maneira que dê lucro, porque é isso que as empresas precisam, as empresas estão aí para dar lucro, mas que seja de uma forma saudável para todo mundo que está envolvido no processo. Essa é a nossa ideia. Então, você olhar para o legado, dar conectividade em algo que a gente nem imaginava
você falou de TDMA, mas as primeiras redes BBS com conexão coaxial de 5 kHz, né, de frequência, que era um negócio para a gente era altíssimo, hoje não dá, a gente não tem nem noção de quão pequeno isso é uma evolução monstruosa, né? E a gente faz isso de maneira muito assim, tranquila para o mercado. A ideia é que a gente trazer essas tecnologias para o mercado é para quem tem algo legado que acha que eu nunca vou conseguir evoluir, desmistifique isso, né? Não, dá para fazer de forma gradual, não precisa parar tudo, não preciso tirar tudo que eu tenho, que é antigo, e colocar tudo novo, né? A gente consegue dar inteligência para esse tipo de dispositivo de uma forma bastante tranquila. Essa é a maior ideia. É verdade, né? Quem tem a internet das coisas implantada está mais confortável nesse cenário, né? Sim. Porque muita coisa já era de forma remota, né? Então, ainda do que eu estava falando, né? Que as coisas já estão do digital para o conectado. Vamos lá, a gente vê agora, vai na padaria, tem um distanciamento assim para você falar com o cara do balcão e com... Gente, as redes de fast food, né? A gente já tem visto essa aplicação das telonas, né? O digital signage, que por que você está falando com alguém o seu pedido e a pessoa está lá, clique, para pôr o seu pedido digital? Por que você não faz esse clique? É uma pessoa menos no processo, fica sem aquela briga se você pediu para tirar o clique ou não pediu, porque se você apertou para tirar, você vai saber que você acertou se seu plano estiver errado, né? Porque sempre tem a dúvida. Então, essas empresas, num processo de reabertura do mercado, elas já têm condições de eliminar esses riscos de distanciamento, né? Apenas um exemplo, e é um investimento que não é perdido, né, de internet das coisas. E é o que você falou. Quem já tinha soluções implementadas, agora tem um problema do Covid que não era previsto, ok, vamos colocar o adicional, né, que é a câmera térmica, porque todas as inteligências que você já tinha antes de câmera, você aproveita. E outra, o que eu considero, né? Gente, é para sempre esse carinho que você vai ter com seus clientes e colaboradores de febre. Porque existem outras doenças que já são comuns e que você vai poder dar atenção. Olha, querido, você está bem? Vem tomar um chazinho. Isso eu estou falando pós-Covid. Olha, sinto te dizer, a gente identificou que talvez você não esteja bem de saúde, né? É uma atenção e carinho que a gente precisa desse tempo. Quando a gente fala de eliminar empregos, é para que a gente dê mais atenção para o ser humano. Porque, assim, gente, tarefa repetitiva, para quê? Você está fazendo produção sem dar atenção que realmente está acontecendo naquela pessoa que está na sua frente para fazer o pedido para você. Eu citei redes de fast food, mas isso pode ser num hospital, pode ser na recepção do seu prédio, né? Veja com os bons olhos dos seus colaboradores, não para eles saírem da companhia, mas como que eles podem dar mais atenção, porque a próxima fase de evolução, que seria a nossa quinta revolução, ela vai ser muito baseado nessa questão de customização, de personalização, porque a gente vai se cansar desse mundo, né, de tudo igual e dessa facilidade. A gente vai precisar e vai querer atenções que sejam exclusivas para nós. E a gente já está alertando que nessas tecnologias você vai poder desenvolver isso. Cada vez mais, né? Isso aí. Ju, tem mais alguma coisa que a gente tinha planejado? Bom, agora é hora das perguntas. Complementar. Sim, pode. Eu acho que a gente falou muito pouco da área industrial, tá? E eu acho que a Advantech tem uma linha inteira
para a indústria. Então, a gente acabou citando, porque a gente está nessa emoção do dia de hoje, a reabertura aqui do comércio em São Paulo, e vendo na TV o pessoal indo para a rua, e a gente, de repente, falou muito do varejo, a gente também acabou falando muito de office, porque é uma necessidade intrínseca nossa, né? O meu escritório lá, o Cowork sobre a IoT, também abriu, preciso ir para lá. Mas eu quero dizer que para a indústria tem muita solução, e inclusive essa tendência, né? A gente vê que grandes indústrias estão tendo que adaptar sua produção para a demanda atual. E nesse cenário que a gente já sabe que as linhas industriais têm inteligência, mas a linha industrial que faz o processo A não conversa com a linha industrial que faz o processo B. Se você conversa com todos os setores de uma linha industrial, cada setor, cada gerente de linha vai ter uma posição diferente, né? Então, você ter essas linhas conectadas vai permitir que a empresa inteira tenha uma visão completa e possa aceitar outros projetos de customização. Então, esse desafio que você vai vencer agora nessa crise vai posicionar a sua indústria num outro patamar. Você vai estar preparado para se abrir em outras eventuais crises que a gente não consegue nem prever agora, mas que, de repente, tenha, né, um produto que é sucesso, aquilo lá não serve mais. O seu negócio, qual que é o seu negócio, né? O seu negócio é chão de fábrica, então você vai ter a flexibilidade, né? Eu acho que esse momento de pandemia, a atenção é flexibilidade, né, a gente tem que estar pronto para que o nosso negócio tenha uma perspectiva do futuro. Não existe mais um planejamento que eu estou aqui e eu vou fazer isso e ter uma direção. A direção estimada para a sua empresa, ela tem que ter várias linhas. E essas várias linhas, né, o plano A, o plano B, o plano C, você vai inicialmente fazer com o seu conhecimento, com o conhecimento dessa equipe, com o conhecimento dos seus parceiros, e aí eu te vai apoiar lá com tudo, dando os dados precisos do que você imaginou se realmente é fato. Porque aí eu tinha coleta de dados, gente, conta dados, não tem argumento, é fato, não é estimativa, não é achômetro, é concreto, né? Então, eu acho que essa mensagem vale a pena entender o que você precisa, né? Muita coisa é possível, muita coisa é possível. Procure abrir seu projeto. Não vamos fazer que nem a gente faz quando vai no médico. Eu nasci na época em que antibiótico era liberado. Então, eu vou no médico e falo assim, olha, se me dá aquele remédio lá, porque eu tô lá, eu posso comprar mais sozinha. Mas isso é um erro, gente. Não faz isso. Fala da sua necessidade. E quem vai encontrar a solução é os especialistas aqui que conhecem a tecnologia. Não tenha medo de achar que você acha que você precisa é impossível. Eu vejo cada coisa. Hoje mesmo, uma pessoa lá do nosso grupo da comunidade passou um artigo feito fora do país e ela me deu um clique de argumentação que eu não tinha pensado. E eu estava num webinar ontem e falei assim, poxa, é a mesma solução, mas é uma argumentação diferente de uso para aquela solução. Então, a gente tem essa flexibilidade, né? Que o mesmo equipamento, que de repente você está vendo aqui, essa câmera térmica é para escola, essa câmera térmica é para mercado, é para shopping. Inclusive, gente, muitos shoppings que vocês vão visitar, já vai estar isso em funcionamento. E inovador, né? Inovador, porque está fazendo a medição sem um contato manual. Muito legal. Mas esse é o recado, né? É possível. É possível. E assim, você falou de processos, né, na indústria, muitas vezes é como se a mesma empresa tivesse várias mini indústrias que trabalham em módulos separados, aí depois lá na frente, sem uma inteligência ou sem uma conectividade, tem que ficar alguém
colocando os dados em ordem, como se fazia, ou seja, a minha linha é toda automatizada, mas só que quando termina a linha, eu tenho que ficar lá colocando manualmente tudo que acontece em uma, porque depois eu preciso comparar com o que aconteceu com a outra. As linhas independentemente, ok, mas e o todo? A verdade é que o IoT ele serve para o todo, né? Lógico, muitas vezes você precisa começar em cada área, em cada departamento, e você escalonando isso, depende de cada projeto, lógico, mas é para o todo, não é para parte somente. E com esse todo você tem a facilidade de retorno, aí você consegue olhar para o seu negócio, puxa vida, eu posso investir mais dinheiro aqui, porque se eu ganhar 30 segundos numa produção dessa daqui, a quantidade de produto final é muito maior e eu tenho vazão para escoar tudo isso. Ou o contrário, eu estou colocando muito esforço em um equipamento que eu tenho uma vazão pequena por N motivos que podem acontecer no mercado, sendo que eu poderia estar investindo esse tempo e dinheiro na outra linha, que me dá um retorno um pouco mais rápido. Então, o IoT é para isso, para ajudar a gente a pensar no todo, né? Para facilitar o todo. Bom, em resumo, Júlio, é viciante, né? É viciante. Vai descobrir que lá tem ROI e vai começar a expandir esse tipo de investimento, né? E o que mais me impressiona é que nos projetos que eu acompanho mais de perto, a gente sempre tem surpresas e surpresas boas que o nosso patamar de negócio para um outro lugar, porque eu descubro coisa que eu nem queria descobrir, eu nem imaginei que eu fosse descobrir. É isso mesmo. A gente fica olhando o meu resultado, eu gostaria que fosse isso, mas o que vem junto é muito mais positivo, né? É isso aí. Bom, então vamos para as perguntas. Temos algumas perguntas aqui no chat. Essa primeira pergunta é um pouquinho mais técnica, então acho que é o Júlio para poder responder. Essa tomada de temperatura é monitorada por uma plataforma visual, onde podemos tomar decisões e registrar eventos? Sim, normalmente ela é acompanhada por displays onde a pessoa que está sendo monitorada, ela também está vendo o que está acontecendo, né? Então essa plataforma ela demonstra isso através de um display, e essa temperatura, como a Thelma falou, a gente está falando no caso de pessoas, então o objeto pessoa, mas serve para qualquer coisa, porque eu treino a inteligência artificial, né, o algoritmo, para que ele identifique, não importa o tipo de objeto, a ação ou a temperatura. Eu posso colocar que a temperatura mínima que eu quero medir, que eu quero deixar, ou máxima que eu quero deixar passar é 36,4, por exemplo. Quem tiver acima de 36,5 barraria, né? Esse é um exemplo, né? Não estou falando em fins medicinais aí, mas eu faço essa setagem. Então, tudo isso é coletado, a plataforma guarda isso, mas ao mesmo tempo ela é demonstrada para quem está passando, né, para quem está sendo monitorado, saber o que está acontecendo. E a partir daí eu posso fazer um rastreio, né? Então eu sei que o Júlio entrou no prédio às 8 da manhã, ele passou do subsolo, onde ele deixou o carro, foi para o térreo, na recepção, da recepção ele foi para o 12º andar, onde fica o escritório. Então, ele consegue saber por onde as pessoas passaram também, para caso aconteça alguma coisa, saber com quem ele tem que acionar e quem tem que tomar as devidas providências. Ah, legal, Ju. A gente tem mais uma pergunta aqui da parte eu posso complementar? Eu acho que a gente... Ju, deixa eu só complementar uma coisa que é importante, acho que a gente não falou. Essa câmera, ela já tem cases comprovados no mundo, tá? Inclusive de países orientais, que é mais difícil ainda o reconhecimento facial e já testado com o uso de máscara. Então, a pessoa vai poder ir de máscara para fazer esse reconhecimento ou essa medição de temperatura, tá? Eu acho que te deixou passar isso mesmo, é verdade. Tanto máscara, óculos, enfim, não importa. Hoje as câmeras já têm inteligência para conseguir diferenciar tudo isso. Isso. E a pergunta ela é meio englobada com essa, né? A pessoa pergunta: essa solução pode ser agregada ou integrada com os controles de acessos atuais? Sim, a ideia é justamente essa.
né, porque você consegue melhorar até o controle de acesso. Você, hoje, no controle de acesso, ou você faz uma biometria para chegar, para poder ter permissão para passar aquela catraca, ou um crachá, enfim. Mas esse crachá ou a biometria, ela só vai liberar se, né, o condicional da temperatura. A temperatura está ok, então você também está liberado. Então, é mais um item de segurança, tanto aí são os dois tipos de segurança que a gente acaba utilizando aí. Mas pode ser agregado, sim. A ideia é justamente essa. Os lugares que podem ter essa identificação de pessoas, né? Porque eu acho que também a gente não colocou que todas as regras aplicadas da Lei Geral de Proteção de Dados podem ser aplicadas nessa tecnologia, nessa solução. Né? Então, caso de ambientes públicos que não é permitido reconhecer que a Thelma é a Thelma, vai ser reconhecido que, ok, é um ID, é uma pessoa que está passando por ali, é isso aí. Legal. Mais uma pergunta, eu acho que talvez a Thelma possa responder. Qual é a visão do Tudo sobre a IoT, um pouco sobre a inteligência artificial perante as empresas? A inteligência artificial, ela perde muito do seu potencial se ela não for combinada com a IoT. Eu acho que a grande explosão é a internet das coisas combinada com inteligência artificial. Senão a gente vai ficar só no conectado, que é o que eu estava comentando, né? Uma aplicação só conectada, ela pode ser um pouco burra. Não vai adiantar nada. A gente vai gastar uma nota com telecom, uma nota com infraestrutura de banco de dados. Quem consome isso sabe que isso é caro, independente da vida pessoal e da vida corporativa. Né? Eu fiquei 7 anos sem pagar o Google da minha conta pessoal. Teve uma hora que não deu mais, eu já tinha tanta foto, tantos dados. Então, infraestrutura ainda é uma coisa cara. No Brasil, né? Telecom também é caro. Então, a gente precisa, sim, da inteligência artificial. E a minha visão, a inteligência artificial, ela não vai substituir o humano, né? Porque a gente tem algo que nenhuma outra espécie tem, que é o poder da criatividade. Isso, nenhuma outra espécie do planeta que a gente conheça tem essa habilidade. Então, a gente que configura as máquinas para a inteligência artificial, esse controle até onde a gente quer que ela chega, é a nossa mão, setup. E eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo de um mundo burro, né? Eu acho que vai existir um retrocesso, nesse retrocesso que eu comentei, que aí é um pouco mais para frente, no que a gente chamaria de quinta revolução industrial, que é a questão humana, a questão da atenção, a questão da gente olhar pessoas, né? Então, a tecnologia está vindo para que a gente tenha tempo para isso, para que a gente tenha tempo de fazer novas descobertas, analisando dados que são coletados com a IoT e trabalhados pela inteligência artificial. E o que eu acho é que essa oportunidade da gente descobrir novas coisas do mundo, do planeta, dos nossos negócios, de outras pessoas, e não sei precisar para você o que é, nós vamos descobrir, porque nós vamos monitorar e com a inteligência artificial aplicada ajudar a gente a trabalhar tantos dados assim, ajudar a filtrar, e a gente vai ficar com o que é interessante para a espécie humana evoluir. Legal. Bom, as outras perguntas a gente vai responder por e-mail para o pessoal, que a gente tem mais algumas aqui. Então, para finalizar, se alguém gostaria de receber um contato nosso, tanto da Thelma quanto o nosso da Advantech, do Tudo sobre a IoT, pode deixar um sim aí no chat. E os nossos contatos, nosso telefone e e-mail. Júlio, muito obrigado. Thelma, muito obrigado por estar participando do nosso bate-papo de tecnologia. E eu agradeço a presença de todos hoje. Eu agradeço especialmente as pessoas que vieram nos prestigiar, né? Então, se dispuseram a esse momento de ouvir um pouco do que a gente tinha para falar. Mais uma vez, agradecer a Thelma, né? Está sempre pronta para
para os nossos projetos que a gente imagina, ela está sempre para contribuir. E a Ju também, que fez esse evento acontecer, né, que ela, o backstage às vezes não aparece, mas é danado e é muito gratificante ver que ao final a gente conseguiu ter um bom resultado. Obrigada, eu quero realmente parabenizar o pessoal que se dedicou para estar aqui. Parabéns pela sua atitude. Eu acho que essa oportunidade, né, de você vir entender o mercado, ampliar a sua visão em relação a isso. Obrigada. Quero dizer que os nossos canais, a gente tem também uma lista de contato do WhatsApp, vou adorar receber seu feedback. Queria reforçar que tem um artigo que a gente está falando dessa solução, especialmente a de câmera, que foi o grande destaque dessa tarde. E também convido vocês a entrarem no site da Advantech, que tem soluções para todos os segmentos. Eu estou à disposição. Obrigada, viu, Juliana, Júlio, um prazer. Vamos fazer mais, que eu adorei. E desculpa, porque eu falo muito, eu sei que não é para mim, mas assim, eu vejo que essa solução é top de linha aí para o mercado reabrir com mais segurança. E a gente está falando de prevenção de vidas e isso me encanta. Isso aí, a gente que agradece muito. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Até mais, tchau, tchau.